é uma tríade singular, eu posso dizer assim. Pode agora alguém pensar assim: uma tríade singular. É um pouco incoerente isso, não é verdade? Ou é um, ou é três, ou é dois, não é? Só que tem uma coisa, eu posso dizer isso, porque essa tríade, a Umbanda, é um conjunto das leis divinas. Por ser um conjunto das leis divinas e entender aqui que é mais do que uma, eu não posso considerar ela singular? Posso, porque dentro dessas leis eu consigo enxergar um único Deus, e por isso a Umbanda é monoteísta. Essa Umbanda que eu estou falando é uma Umbanda que nasce em 1908, a religião de Umbanda, com uma proposta, a proposta do religário, a religião que religa o homem a Deus, a religião que faz com que o homem mude internamente, que faça com que o homem entenda que ele está aqui peregrinando neste mundo de expiação e que precisa melhorar a cada dia, para que ele possa quitar alguns débitos pretéritos. Isso é Umbanda. Mas que Umbanda é essa que nasce em 1908? Nasce a religião de Umbanda em 1908, em Niterói, no Rio de Janeiro, junto a um médium chamado Zélio Fernandinho de Moraes. Um caboclo simples, muito simples, que nunca, em todo o tempo que ele serviu a Deus por intermédio de sua mediunidade, ele cobrou sequer um centavo. Ele nasce pobre e desencarna pobre. Ele nunca pediu nada para ninguém. E manifesta, através de sua mediunidade, um espírito ao qual a Umbanda reconhece e deve muito, que nós chamamos de caboclo das 7 encruzilhadas. Alguém questionando perguntou: por que 7 encruzilhadas? A encruzilhadas que nós estamos falando aqui é a ideia da encruzilhada da nossa vida, não as encruzilhadas de terra e de asfalto. É as encruzilhadas da nossa vida, quando nós, de alguma forma, estamos passando um processo que nós nos encontramos em uma encruzilhada e que, por uma coisa ou outra, a bússola está quebrada. E você quer encontrar o norte e você não tem como, porque a bússola está quebrada. Então, o caboclo dá o nome de caboclo das 7 encruzilhadas. 7, porque o 7, ele é um número perfeito. 7 é um número perfeito. Então, o caboclo, o grande emissário de Deus, traz essa ideia junto a Zélio Fernandinho de Moraes. Resumidamente, nasce a Umbanda em 1908, junto a Zélio Fernandinho de Moraes e o caboclo das 7 encruzilhadas. E ele vem, junto com Zélio, muito humilde, simples, ensinando os mistérios ao qual o homem não consegue alcançar. Nós, Cleiton, nós somos limitados. Nós, espíritos encarnados, nós somos limitados. Aceitando o mais sábio ou não, nós temos as nossas limitações. E que, quando as limitações nos visitam, nós buscamos recurso. Aí quando eu olho para o vizinho da direita, eu percebo que o vizinho da direita é mais limitado do que ele. Olho para o vizinho da esquerda e percebo a mesma coisa. Então eu busco em Deus. Eu não quero ser
ousado ao ponto de acreditar que eu posso atravessar com as minhas limitações as camadas espirituais e ir lá tocar no Criador e falar: olha, eu estou precisando de algo. Não é assim que acontece, não é? Então o Criador tem os teus emissários. Um dos teus emissários foi o caboclo da 7 encruzilhada, que antes dele atender a mediunidade de Zélio Fernandino de Moraes, diz a história que esse espírito estava no astral, em algum lugar do astral, e foi visitado pelo nosso mestre maior. Jesus se aproxima desse espírito e diz que ele teria uma missão, a missão de atender a mediunidade desse caboclo, desse homem simples. Quando eu digo caboclo aqui, eu estou falando homem simples, Zélio Fernandino de Moraes. Então, esse espírito veio enviado por Jesus, o nosso mestre maior. Então, a Umbanda é uma religião fundamentada em Jesus. E alguém pode dizer assim para mim: Júnior, nosso irmão Cleito, ele foi muito gentil em chamar de pai Júnior, né? Mas alguém pode falar assim para mim: Júnior, se a Umbanda ela é fundamentada em Jesus, o que você me diz da Umbanda que tem na rua de trás de casa, que nós ficamos sabendo que lá tem matança de animais, lá tem amarrações de casais, lá tem pessoas que vão buscar recurso em espíritos para que resolva a sua causa, que a sua intriga, a sua briga com o teu patrão, com o teu vizinho, coisa parecida. O que você me fala disso? É um pouco incoerente isso. Você está dizendo para mim que a Umbanda é fundamentada em Jesus, porque foi Jesus que trouxe a ideia junto a esse espírito e ao médium Zélio Fernandino de Moraes. Como você me explica isso? Eu posso te afirmar com toda certeza, debaixo do amor que eu sinto profundo por Jesus, que isto não é Umbanda. Esses rituais que são feitos em algumas casas que se diz de Umbanda, não tem nada com a Umbanda genuína que eu estou aqui testemunhando e tendo a oportunidade de poder, de alguma forma, desmistificar a ideia distorcida, popular. Não é Umbanda. Acredite nisso. Quando vocês, antes Zélio Fernandino de Moraes tivesse patenteado o nome da Umbanda, porque assim, talvez, ninguém correria o risco de colocar em alguma casa o nome de Umbanda e fazendo tudo diferente daquilo e do propósito de Jesus. A Umbanda, ela é simples. O caboclo da 7 encruzilhada, ele define a religião de Umbanda. E ele diz que a Umbanda se define por intermédio da manifestação do Espírito para a prática da caridade. Mas, Júnior, tem alguma coisa errada, porque o centro de Umbanda que eu conheço lá cobra. Ele cobra. Se é a prática da caridade, por que ele cobra? Eu posso te afirmar que esse ato não é um ato da religião de Umbanda. Posso te afirmar. A Umbanda é a manifestação do Espírito para a prática da caridade. A Umbanda tem matança? Não tem matança. A Umbanda cobra de alguém? A Umbanda não cobra de ninguém.
A Umbanda faz amarrações? A Umbanda não faz amarrações. Mas então, por que existe um terreiro, chame como queira, um centro, uma tenda, que está escrito Umbanda? Olha, eu não posso impedir que isso aconteça. Não é verdade? Eu não posso definir uma religião por causa de um ato distorcido de algumas pessoas. A religião de Umbanda é o que aproxima o homem de Deus. É assim que eu vejo essa religião. A religião de Umbanda é o que faz o homem entender, dar o primeiro passo, que para mim o primeiro passo não é outro senão reconhecer os seus erros e não praticar mais. Primeiro passo dentro da Umbanda, eu dou graças ao Criador, graças a Deus, que a Umbanda, aos espíritos que me atendem, me ensinou e faz com que eu execute essa Umbanda. Primeiro passo, o reconhecimento. Quando eu reconheço quem eu sou, as limitações que eu tenho e o que eu preciso mudar, sem transferências de responsabilidades e sem vitimismo, sem se vitimizar. Se vocês me permitem, eu quero testemunhar para vocês algumas coisas que acontecem na tenda ao qual eu sou dirigente. Quando o espírito que atende, que é o meu mentor, eu fui colocar o nome da tenda e eu fui prestigiá-lo, fui colocar o nome dele e eu fui colocar dessa forma. O Cleiton sabe disso. Eu fui colocar Tenda Espírita de Umbanda Caboclo Pena Amarela. Tenda Espírita de Umbanda Caboclo Pena Amarela. Eu fui homenageá-lo. Quando eu fui fazer isso, ele se apresenta junto à minha mediunidade e diz para mim assim: eu não sou dono de nada, eu sou um emissário de Jesus dentro da proposta de Umbanda. Quando ele diz isso para mim, a minha tela mental, a minha mente se delata e eu vejo o nome. Aí o nome estava escrito dessa forma: Tenda Espírita de Umbanda Mensageiros de Aruanda. Aruanda, para quem não sabe, que pode ser novo esses termos aqui, Aruanda é uma cidade no astral aonde estão os espíritos que se afinizam com a lei de Umbanda. Lá estão os pais velhos, os caboclos, espíritos de luz que atendem a lei de Umbanda. Então, Aruanda é uma cidade. Então, esse caboclo, esse espírito se volta a mim, junto à minha mediunidade, e diz: olha, é dessa forma, eu não sou dono de nada, eu sou mais um emissário de Jesus dentro da proposta de Umbanda. E isso fortalece mais a ideia da humildade dos espíritos que atendem essa lei. Recentemente agora, eu fui, não estou livre disso, eu e minha esposa, nós fomos assaltados. E eu, na hora do desespero, eu me voltei a um espírito que me atende, um guardião, que dá o nome de Calunga. Eu se voltei a ele e disse assim: senhor Calunga, me assaltaram. Tipo, o senhor não fez nada, o senhor não podia ter impedido essa ideia, né? De pudesse ter feito alguma coisa antes. Eu questionei ele. Ele se volta para mim e diz assim: te assaltaram? E eu disse sim. Ele disse: você não é diferente do vizinho da direita nem da esquerda. Eu disse: mas o senhor não fez nada. Ele disse: como você sabe? Você está aí,
E aí eu reconheço que Ele fez muito mais do que eu posso imaginar. Se eu estou hoje contando isso para vocês, eu tenho certeza que Ele fez muito mais do que eu posso imaginar. Não é assim? Em um outro momento também, eu, no meu comércio, não estava chegando ninguém. E, de uma forma errada, por isso eu digo e não me envergonho de falar isso aqui, porque eu acredito que isso possa servir para nós, né, de alguma forma. Eu fiz a seguinte pergunta a ele, ao seu Calino. Falei assim: cadê os clientes? É bem do homem isso, né? Eu disse assim: cadê os clientes? Sabe o que eu fiz? Não me envergonho, eu vou dizer. Pedi para minha esposa pegar o carro. Nós temos um comércio numa avenida muito movimentada, onde tem diversos comércios. Eu disse: pega o carro, vai dar uma volta, vê como é que está o restante por aí, porque é impossível um negócio desse. Só que eu fiquei esperando ela voltar com a notícia de que não tinha ninguém nos outros comércios também. Aí eu me senti melhor. Olha como é o homem. E ela volta com a notícia. Eu disse: Ana, como é que está aí para cima? Ela falou: tá assim de gente. Falou para mim: tá assim de gente. Eu me volto a esse espírito e falo: seu Calunga, o que está acontecendo? Ele virou para mim e falou assim: você pensa que só você tem família? Você pensa que só você tem filhos? Eu disse: não. Ele: você pensa que é só você que precisa comer? Eu disse: não. E ele se volta a mim e disse: então aprenda mais essa lição. Aprenda mais essa lição. Eles me fazem sempre entender que nós estamos passando por uma grande faculdade e que todos os dias da nossa vida, cada experiência uma diferente da outra, é mais uma aula, que se nós nos colocarmos na condição de aluno e mais ouvir do que falar, nós vamos aprender e vamos andar para frente. Fora disso,